Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui Josiel falando, diretamente de Brasília. São 20 horas, né? Essa quarta-feira incrível aqui. Então, vamos dar início aí logo, logo ao nosso treinamento. Hoje, um treinamento especial, né? Um treinamento sobre o EMOB, né? Os carregadores de carros elétricos. Então, vai ser realmente incrível. Nós temos um treinador aqui que vai ser nosso treinador aí logo, logo, oficial, né? O Estevão, diretamente lá de. Fala, Está em pessoal. Cuiabá, Estevão? Tô em Cuiabá. Tô em Cuiabá. Está em Cuiabá. Mas você não é daí, não, né? Não, 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 não. Eu sou gaúcho, mas eu moro aqui em Cuiabá agora. Ah, ótimo, ótimo. Então, tá aí o Estevão fazer esse treinamento incrível aí. Foi uma solicitação, tá, pessoal? De vários consultores aí que pediram aí esse treinamento exclusivo sobre carregador. É um produto também que tem algumas dúvidas ali para a gente sanar, que tipo de carregador, qual é o carro que suporta, quanto tempo. Então, hoje a gente vai bater isso aí. Ok? Então é muito importante que você tenha aí a sua agenda, tá aqui, ó, já estou com a minha agenda aqui também. Preste bastante atenção aí no treinamento, nas informações que o Estevão vai passar. E, logicamente, né, algumas pessoas que já participaram desse treinamento já conhecem aí, ó, o estilo de treinamento do Estevão. Então, se tem uma dúvida, já pergunta, já vai. Fala, É... Josiel, tudo bom, meu Oi, querido? Tiara! Tô Grande aqui, palmas para a nossa CEO, CSO! Maravilha! tudo jóia? Joia! Tudo jóia. Tô aqui, vou mostrar meu carro carregando daqui a pouco para vocês, hein? Vou esperar chegar aí mais umas pessoas e eu vou mostrar como que é o nosso dia a dia aqui, o meu dia a dia com o meu carro elétrico, tá? Isso aí, que show de bola. Aqui, que nem o Nelson falou ontem, aqui espeto é casa de ferreiro, espeto é de ferro, né? De ferro. Justamente, justamente. Já já vou Legal. mostrar aqui meu carro. Maravilha. O pessoal já está chegando aí, já estamos preparados e como eu estava falando, a gente está aqui ansioso por essas informações, porque o mercado, como a Tiara falou, o mercado está aí, tem grandes oportunidades e basta Isso. um consultor treinado, capacitado e profissional para levar a melhor informação, para levar a melhor assessoria que os clientes vão querer, com certeza, esses produtos aí, porque é a revolução, não tem volta, né, Thiago? Exatamente. Hoje até a gente estava numa reunião com o nosso consultor Márcio aí de São Paulo, que estava justamente oferecendo uma proposta aí de um imóvel. O Estevão estava presente com a gente junto nessa apresentação, né, de hoje à tarde, né, Estevão? Mas assim, depois eu quero mostrar para vocês qual é o tipo de carregador que eu uso, né, aqui em casa, mas porque eu moro em casa, então eu tenho esse tipo de carregador. Então eu vou explicar por que eu tenho esse tipo de carregador na minha casa. Maravilha, show de bola. Tá bom? Esperar o pessoal entrar mais aí. Mais gente Beleza. para botar o carro carregando. Então, beleza. Estevão, o que que você preparou para nós aí, Estevão? Ok, Boa noite a vamos todos. começar então. Deixa eu só puxar o meu zoom aqui. Aqui. Eu vou compartilhar a tela aí. Vamos começar de um jeito. Eu quero prender a atenção de vocês hoje, então nós vamos começar com informações atualizadas do mercado, falar um pouquinho do tamanho do mercado, as possibilidades de ganho do mercado. Deixa eu só tentar compartilhar aqui minha tela. Screen 2, share. Aí. Me avisem quando vocês já estiverem vendo aí a minha tela. Já está Tá aparecendo aparecendo aqui, aí, Estevão. tá? Uhum. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos aí. Para quem não me conhece, então eu sou o Estevam, sou representante comercial da VEG aqui no Mato Grosso. Sou responsável por dar apoio ao time da Energy. Então, eu estou trazendo essa live aqui para vocês junto da Energy. Estou como treinador hoje, justamente para a gente aumentar a capacidade de vocês de falar de estação de recarga e, consequentemente, vender mais, né? Então, acho que essa que é a nossa grande sacada aqui. Então, esse treinamento aqui ele vai ser muito simples, pessoal. Eu não quero que tomar muito tempo de vocês, até porque a gente sabe que é uma quarta-feira, todo mundo aí cansado, trabalho, final do dia, né?
Para quem está no horário de Brasília, já é 8 horas, aqui para mim é 7. Então, tem uma hora ainda para. Tenho uma hora para trabalhar, às 8 eu encerro. Então, eu quero pegar aqui rapidinho, é só para perguntar aqui, José, ó, a galera toda que está aqui, já é tudo macaco velho ou é a galera nova? Como é que tá isso aí? Então, a gente até podia fazer essa interação no chat aqui, tá? Quem é consultor novo aqui, que é o primeiro treinamento, que se cadastrou após a live de ontem, por favor, usa o chat aqui e coloca aqui se você é novo, cadastrou ontem, ou é novo menos de um mês, né? Para a gente ter essa ideia de quem que é aí, que já tem informação, que já está com essa informação na mão e quem não tem. Aí até fica mais fácil para o Estevão direcionar a conversa, tá? Eu pergunto isso porque muitos não vão conhecer a VEG, né? Então, é importante falar um pouquinho da VEG para vocês saberem onde que estão pisando, né, pessoal? Saberem como vender a marca, né? Hum. Então eu vou falar um pouquinho da VEG, pessoal, bem rápido, rápido mesmo. Não vou abrir toda a apresentação, vai ser algo bem rápido. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, pessoal, para quem não conhece a VEG, tá? Estou colocando aqui na tela uma apresentação institucional da empresa, tá? Eu vou pular algumas coisas, vou pular esse vídeo. O que eu quero mostrar para vocês? VEG é uma empresa nacional, tá? A maior do setor elétrico do Brasil, terceira maior empresa da Bolsa de Valores no Brasil, perfeito? A VEG foi fundada em 1961, é uma empresa, então, com 64 anos, é uma empresa que foi fundada por três brasileiros que têm descendência alemã, porém, moravam no Brasil, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, do ladinho de Joinville. A empresa, o que ela tem aqui, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia de números e tamanho? É uma empresa com 64 parques fabris, 17 países ela está presente, 4 continentes e tem mais de 120 países que distribuem produtos vegan. A receita líquida da VEG em 2024, em torno de 38 bilhões, é o maior parque fabril do mundo de motores elétricos, 1 milhão de metros quadrados, isso fica em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. 47 mil colaboradores, e desses 47 mil colaboradores, 4.700 são engenheiros. Por que é legal esse número? Porque 4.700 engenheiros representa 10% do quadro de colaboradores da empresa. Então, é uma empresa que investe, de fato, em tecnologia e crescimento. A VEG tem 76 mil motores produzidos por dia, não é nem por mês, é por dia, tá? Caramba. E a empresa, hoje, ela já tem outras aquisições, a gente já está em múltiplos negócios, mas é importante destacar que o nosso primeiro negócio, que foi o negócio que iniciou a VEG, que é o negócio de motores elétricos, que iniciou lá em 1961, hoje, neste ano, a VEG se tornou líder global. Então, 16% dos motores elétricos vendidos no mundo inteiro são fabricados pela VEG, em Jaraguá do Sul, na China, na Índia, Portugal, Estados Unidos, Alemanha. Então, aqui eu acho que até dá para. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui dos parques fabris. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho os parques fabris da VEG, então espalhados por todo o mundo. Alemanha, País Baixo, Áustria, Itália, China, Índia, Turquia, África. É muito parque fabril espalhado pelo mundo todo. E isso é importante vocês saberem e destacar, porque quando vocês entrarem nesse mercado de estações de recarga, vocês vão brigar sim com estações de recarga fabricadas na China, que são mais baratas, que têm uma qualidade inferior, e vocês têm que saber se posicionar valor, tecnicamente, falar que o produto é top porque é fabricado no Brasil, porque as peças de reposições estão aqui no Brasil. Então, vocês precisam guardar isso na cabeça, na memória e lembrar desses slides. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem que a WEG não é só motores elétricos. Hoje a WEG já produziu mais de 19 milhões de motores em um único ano. Foi o ano de 2024. Foram mais de 76 mil mega de transformadores no ano passado. 24 milhões de tintas líquidas e 30 mil toneladas de tintas em pó. Só para vocês terem uma ideia, na casa de cada um de nós aqui que estamos nessa live hoje, de todos, e eu dou 100% de certeza,
na casa de todos vocês tem VEG. De todos. Pode ser um motor elétrico do ar-condicionado, da unidade condensadora, da geladeira, a pintura da geladeira, a pintura da máquina de lavar, a pintura dos eletrodomésticos. Tudo esses equipamentos trabalham com VEG. Perfeito? E a VEG, para quem não sabe, hoje ela é fornecedora oficial e a principal fornecedora da Brastemp, da Electrolux, da Oster. Inclusive a VEG tem participação societária da Oster. Quem gosta aí de pratos e talheres e toda aquela linha de culinária da Oxford, que faz aqueles jogos de prato e canecas e tudo mais, a VEG é uma das donas da Oxford. Então, formação nova para vocês aí, porque isso é importante a gente ressaltar, que é uma empresa de qualidade global. São 291 mil mega de geradores produzidos por ano. São mais de 12 mil hectares de reflorestamento. Só para vocês terem uma noção, todas as caixas de madeira que a VEG envia nos seus produtos, todas, é ela mesma que produz a caixa, a madeira. Porque ela planta as árvores e faz o reflorestamento para ser verticalizado e não precisar comprar isso de ninguém, ok? E hoje a VEG já tem mais de 1,1 bilhão de produtos, 1,1 bilhão de produtos fabricados na área de automação, contadores, disjuntores, disjuntor residencial. Para quem não conhece, pessoal, e depois eu vou dar uma palhinha para vocês, a VEG hoje fabrica tomada residencial, disjuntor residencial, quadrinho de proteção residencial, câmeras, que inclusive vai entrar no portfólio de vocês, toda a parte de automação residencial. Então a VEG é muito grande, pessoal. E esse slide, isso que eu estou passando para vocês, é muito importante, porque eu quero que vocês entendam a empresa que vocês estão atuando, aonde que vocês estão pisando. E aí eu quero trazer só aqui os modelos de negócio, tudo que a VEG trabalha hoje. Só que eu quero pular alguns slides, porque eu vou fazer bem rápido essa apresentação. Eu quero trazer o slide de investimento, ver se eu acho ele aqui agora, ao vivo tudo é mais difícil. Vamos ver. Transmissão, energia, tintas. O que eu quero trazer para vocês é o tanto que a VEG investe. Aqui, ó. No ano de 2024, a VEG investiu 1,08 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Foram 1 bilhão de reais que foi investido em desenvolvimento de equipamentos, de novas tecnologias, de testes. São 800 mil protótipos que a VEG trabalhou no ano de 2024. E ela possui 122 laboratórios de inovação pelo mundo inteiro. E, inclusive, no Brasil, um dos poucos laboratórios credenciados pelo Inmetro está na unidade da VEG e, inclusive, ele é um dos laboratórios utilizados para parametrizar os outros laboratórios do Inmetro. Ou seja, o Inmetro, quando ele precisa de uma referência, ele vai lá na VEG para fazer os testes e fazer equalização dos demais laboratórios dele. Então, são laboratórios, de fato, de grande eficiência, né, grande tecnologia. E um número que é legal, pessoal, e é bacana, para vocês até não se acomodarem e sempre participarem das lives, porque a VEG sempre está lançando produto novo. E aqui, ó, tem uma informação bem grande aqui na tela, ó, 55% do faturamento que aconteceu em 2024, daqueles 38 bilhões de reais que a gente viu lá, foram de produtos lançados nos últimos 5 anos. Ou seja, o produto que a gente está lançando hoje, produto que a gente lançar hoje para vocês venderem, daqui 5 anos vai vender em torno de 20 bilhões. 20 bilhões. Então, é muito número, pessoal, é muito produto para ninguém ficar desatualizado, para ninguém cair na mesmice. A gente está fazendo uma reciclagem hoje do mercado de solar, e o mercado de solar ele vem sendo implementado com várias outras coisas, como estação de recarga, como banco de bateria residencial, como banco de bateria industrial. Então, eu tenho muita coisa hoje entrando nesse mercado para repor esse mercado de solar, que a gente bem sabe que ele tem uma certa decadência por conta de N motivos governamentais, impostos, aumento de preço, distribuidor, enfim. Então, trazendo para o tema real hoje desse treinamento, o que eu quero trazer para vocês? A primeira coisa, eu fiz uma pesquisa breve aqui no ChatGPT, até para a gente ter umas respostas no Gemini aqui, na verdade, vamos dizer o GPT, para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado. Eu perguntei para o ChatGPT qual a previsão de crescimento de venda de veículos elétricos no Brasil. E ele me coloca aqui, ó, que a venda de veículos elétricos no Brasil é extremamente positiva
indicando uma forte aceleração de mercado. Diversas estimativas de dados recentes demonstram crescimento significativo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A projeção de volume. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABEV, estima que as vendas de veículos eletrificados, incluindo 100% elétricos, que vão, de fato, precisar sempre da estação de recarga, deve superar 200 mil unidades, ou seja, vão ser vendidos 200 mil novos carros elétricos em 2025. E aí eu pergunto para vocês, se hoje a infraestrutura atual já não dá conta, imagina com 200 mil novos carros rodando. A gente tem que pensar que esses 200 mil carros precisam pelo menos ter disponibilidade de carregar num posto. E o aumento da estação de recarga vai ser exponencial. O mercado ele tem uma tendência de crescimento de 20% por ano. Tá? Então, isso aqui é muito grande. E os dados recentes falam que o acumulado de setembro agora, de 2025, tá? Do nosso mês passado, foram vendidos 147 mil unidades. Ou seja, foram vendidos 147 mil unidades em um único mês. E a projeção de 2025, ao todo, eram 200 mil unidades. Então, no único mês, nós passamos essa projeção que era estimada. Nós quase passamos ela. O número ele cresceu demais, demais. Então, esse número ele está crescendo demais, pessoal. Demais. Assim, ó, é um número exponencial. A tendência de longo prazo indica uma grande porcentagem de consumidores brasileiros, cerca de 75%, manifestando que até 2029 querem comprar veículo elétrico. Então, assim, pensem no tanto de estação de recarga que vai ser vendido. Não é brinquedo, pessoal. É muita estação de recarga. É muita estação de recarga. E aí, eu perguntei aqui qual que era o percentual de crescimento até 2030, né? Porque até 2030 eu tenho algumas manobras governamentais para incentivar isso, né? E aí eu tenho vários estudos que nos dizem que a maioria das projeções indica que os veículos elétricos híbridos e 100% elétricos podem representar até 2030 metade ou mais das vendas de carros novos no Brasil. Aí, se eu pesquisar aqui, ó, quantos carros novos foram vendidos em 2024 no Brasil? Só para a gente ter uma ideia. Foram vendidos 2 milhões de veículos novos no Brasil, quase 3, 2 milhões e 600 mil, em 2024. E o chat aqui está me dizendo que a projeção é que metade ou mais da frota de 2030 seja de novos veículos elétricos. Ou seja, desse número que a gente acabou de pesquisar aqui, eu teria que pelo menos 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil veículos seriam veículos elétricos. E aí eu pergunto para vocês, temos capacidade hoje, vocês que estão aí no chat, temos capacidade hoje para abastecer tudo isso? Temos. E aí eu trago para vocês a primeira informação-chave para quem quer vender estação de recarga. Vou digitar aqui junto com vocês e vou mandar o link no chat. Plug Share. Plug Share. Plug Share. Vou copiar e vou lançar no... Aqui, ó. Pronto. Fecha aqui. O que é o Plug Share? Todo o dono de veículo elétrico tem no telefone salvo um aplicativo do PlugShare. O que ele mostra, pessoal? Ele mostra as estações de recarga espalhadas pelo Brasil. A gente olha assim e parece bastante, né? A gente olha assim e parece muito, boa, gigante. E aí eu olho aqui, né, para as estações de recarga e só para vocês entenderem esse mapa. As verdes são as estações de recarga lenta e daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso. E as laranjas são as estações de recarga rápida, ok? Aí eu venho para o estado do Mato Grosso, pessoal. Olha só o Mato Grosso. Vou dar o exemplo do Mato Grosso aqui, ó. É quase nada. É quase nada. Olha o tanto de espaço que eu tenho sem uma estação de recarga. Numa distância de 300 quilômetros, 200 quilômetros, sem estação de recarga. E olha quantas estações rápidas eu tenho no meio do caminho. Aí eu pergunto, quantos postos de combustível tem nesse caminho todo? E aí eu faço uma outra reflexão. O posto de combustível, eu carrego meu veículo em 5 a 10 minutos, muito rápido. Eu paro ali, plugou, botou combustível e vou embora. O carro eu não carrego tão rápido assim. Logo, se eu vou ter o mesmo volume de carros elétricos rodando no mercado e ele carrega mais lentamente, eu preciso ter mais postos.
mais eletropostos, porque se no veículo a combustão que eu carrego em 5 minutos, eu tenho um monte de posto espalhado, numa estação de recarga que carrega em 30, eu tenho que ter pelo menos 6 vezes esse número. 6 vezes esse número de posto. Então, isso aqui já é um Excelente parâmetro. cálculo. Excelente cálculo, Estevão. Agora matou a pau aí. Nós temos um posto do lado do outro. Não vai mostrar. Imagina o que vai Exatamente. ser de eletroposto. Verdade. Exatamente. E, pessoal, tem muito espaço para estação de recarga, muito espaço. Vocês dão uma olhada aqui, ó. Muito espaço em rotas Gente, principais. posso Olha, por mostrar exemplo, aqui, ó. Eu ia mostrar meu carro. Agora já tem 70 pessoas na sala, Estevam. Vou mostra lá, mostrar mostra aqui. lá. Vou mostrar aqui como que funciona aqui na garagem de casa. Então, eu tenho, depois ele vai mostrar aí o Easy, né? Que é Deixa eu parar de um. compartilhar a tela aqui. Peraí, só um minutinho. Tá, Que daí tá, fica maior aqui o teu tá. compartilhamento aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que eu paro aqui? Ah, stop aqui, ó. Aí, ó. Tá. Por Aí, que que eu agora tenho. ficou. Tá. Por que que eu tenho o Easy na minha casa e não um carregador rápido, como o Estevam falou? Porque eu paro o carro na garagem da minha casa e eu tenho a noite inteira para carregar. Ele tem 400 quilômetros de autonomia. Eu carrego ele só 2 vezes na semana pelo trajeto que eu faço semanalmente. Então, eu não preciso carregar ele é, todos os dias. Então, eu tenho simplesmente uma tomada de carregamento muito lenta. O Alexandre tem um que ele ganhou da BMW que está lá do outro lado. Então, assim, cada um tem que ter uma tomada. Cada um tem um Esse aí carro. da BMW é bom, Thiago? Não, sempre dá problema. Sempre dá problema. Né, Alexandre? Alexandre chegou Fala, aqui agora há Alexandre. pouco de São Paulo. Fala, Alexandre. Uma salva de palmas E para o aí, nosso bom, senhor. Aí, já Alexandre. estamos de volta aqui. Isso aí. Mostra lá o carro que você ganhou da BV. Mostra lá para ele. Está saindo vai sair uma grande novidade aí com o Banco BV, pessoal. Então, foi lá para São Paulo já para negociar a nossa mega Black Friday, né? E o Banco BV Não é elétrico nem nada, não. mas é híbrido, é híbrido. Mas como é piloto, todos os diretores sabiam que ele era piloto, já recebeu aí um presente especial, né? Então, vem muita coisa aí. O Alexandre, apesar de ser piloto de carro, né, de carro a combustão, é um grande entusiasta do carro elétrico, porque ele sabe que o futuro é elétrico, gente. E não tem nada melhor. Eu nem sei quanto custa a gasolina mais, viu, Estevão? Não faço Eita, ideia. coisa boa. Não faço ideia quanto custa uma gasolina, o preço da gasolina, nem do álcool, nem de nada. Ah, tem uma moto elétrica aqui também em casa, então a gente aqui é bike elétrica, então a gente vive no mundo elétrico. Eu pago R$ 136 de conta, tenho ar-condicionado central, fogão de indução elétrico, carro elétrico e R$ 136 de conta. Mas eu abasteço o carro, meu posto de gasolina é em casa. E quem mora em apartamento? E quem mora em condomínios que não tem infraestrutura? Que é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui, né, Estevão? Isso, exatamente. Como todo mundo tem que democratizar o acesso ao veículo elétrico. Exatamente, exatamente. E a gente tem um supermercado aqui em Cuiabá que tem um carregador rápido que eu nunca consigo acessar ele lá, porque sempre tem um BYD pendurado. Deixa Dois. eu ver se eu acho ele aqui, ó. Shopping Ó, sempre esse tem mercado carro aqui, ó. pendurado. Aqui, ó. Esse posto aqui, ó. Ó. Ah, não tô compartilhando a tela, peraí. Tem que compartilhar. Isso, vou te Peraí, avisar. peraí. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Só mostrando para vocês, eu tava no PlugShare aqui, né? E então eu dei um zoom aqui, ó, no mercado que ela comentou, cliquei e aí ele consegue ver a estação de recarga, né? Consegue ver as fotos, inclusive, porque quem está carregando o veículo elétrico quer escolher onde que vai carregar, né, pessoal? Quer escolher uma estação rápida. Ele quer ver os comentários do pessoal aqui, ó, aí. Então o pessoal comenta se ela é boa ou não. E se alguém tiver algum problema, com certeza vai vir aqui e vai comentar, né? E vai falar. E aí aqui tem, ó, o cara botou até aqui, ó, se o pagamento for via cartão, faço pagamento via Pix e tudo mais. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para vocês agora. A Tiara vai falar mais um pouquinho ou é isso? Já fez a apresentação Já do fiz a carro? apresentação. Já fiz a apresentação, já fiz. Pode seguir aí agora. Vamos lá então, pessoal. Então, voltando aqui ao nosso mercado, para vocês se empolgarem aqui de fato e ver que o negócio dá certo. Já viram que dá certo ali no carro da HR?
imagina, todo o consumo de energia que ela tem lá e paga R$ 100 de energia, né? E isso aí também depois a gente comenta um pouquinho sobre esse mercado. Mas basicamente a gente está falando de um mercado que ele vai crescer e muito. E veja bem, não é só em estação de recarga. Porque eu também fiz uma pergunta aqui, qual que deve ser a demanda do aumento de venda de estação de recarga veicular? E ele fala que deve aumentar muito. Hoje, hoje, tá? Estudos indicam que com 5,5 milhões de estação de recarga em circulação em 2030, essa frota deve representar só 3% do consumo de energia elétrica. E existe um estudo que diz que a gente vai chegar a 9% do consumo de energia elétrica no Brasil será de estação de recarga, ok? Então, ele diz que aqui os desafios da qualidade da infraestrutura, né? O carregamento de muitos carros elétricos em uma mesma área pode causar problemas técnicos, e porque a gente pode ter uma queda de rede, eu posso ter muita potência sendo injetada, então os transformadores podem não aguentar. Eu preciso fazer gestão de carga para não dar problema. Eu não posso injetar tudo de uma forma desequilibrada, desbalanceada. Então, eu preciso pensar como que na minha infraestrutura, no meu condomínio, no meu prédio, né, no mercado, como que eu vou distribuir essa energia para os veículos elétricos. E eu também vou ter que fazer investimento em transmissão e distribuição, que são negócios que a Energia também trabalha. Que é o negócio de botar energia solar, que é o negócio de colocar banco de bateria, que é o negócio de colocar transformador. E esse negócio eu não vou me aprofundar, porque tem uma live que a gente fala de BES. Então, já puxa o gancho. Quem quiser, pega o link com o Josiel aí, com a Cida, com o pessoal, e assista o link sobre BES. Que aí vocês vão entender o que eu estou falando agora a respeito de banco de bateria para melhorar a qualidade da rede. Certo? E aí eu perguntei para o chat também qual que é a demanda de projeção para a estação de recarga para até 2030. E ele diz que, considerando a projeção de frotas de veículos, pode se aproximar de 2 milhões de unidades vendidas até 2030. Pessoal, tem 2 milhões de pedidos esperando por vocês. Ok? Só deixa eu fazer uma palhinha aqui, depois eu vou entrar nessa apresentação, mas eu vou fazer um número bem idiota aqui, só para a gente ter uma ideia do que é isso. Uma estação de recarga com o time Energy. Vamos botar aqui 2 milhões vezes 7,695. 15 bilhões, pessoal. Vocês podem vender 15 bilhões. Se vocês venderem tudo energia, né? Vamos botar 100% de energia no Brasil todo. Confio em vocês. Então, são 15 bilhões, pessoal, de dinheiro que existe até 2030 para nós captarmos. Só que esse número é muito maior. Por que ele é muito maior? Porque aqui eu estou falando de veículos elétricos. Veículos elétricos. Só que aí eu vou trazer uma pergunta que eu fiz aqui. No Brasil, já existem leis ou projetos de leis para incentivar a utilização de veículos elétricos? Ele botou que existe o programa Mover, que é um projeto de lei aprovado no Senado, uma política federal fundamental para a descarbonização, que ele traz incentivo fiscal para a produção de veículo elétrico no Brasil, baixando o imposto, e ele estabelece requisitos obrigatórios para a venda de veículos elétricos, inclusive níveis mínimos de sustentabilidade, né? Também temos aqui obrigatoriedade de pontos de recarga. Tem uma PL, um projeto de lei, na Câmara, tramitando, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilizar a estação de recarga em estacionamento privado e de uso coletivo, que esse é um outro negócio que eu vou comentar para vocês, que é uma baita oportunidade de negócio. E também existem incentivos fiscais diretos na isenção de imposto de importação de veículo elétrico e isenção de PVA e também isenção do teu bolso que para de gastar com gasolina, né? E aí gasta R$ 100 ali igual a Tiara. E eles rodam pra caramba, hein, pessoal? Eles rodam pra caramba. Estão sempre na rua aí vendendo. E também, pessoal, existe uma outra lei, por isso que eu disse para vocês, não pensem apenas em estação de recarga para veículo elétrico pessoal, de uso pessoal, moto, carro. Existe uma política de lei, existe uma lei, uma meta nacional, que diz que precisa eletrificar as nossas frotas de ônibus. E, pessoal, vocês vão assustar a hora que vocês verem o ticket médio de uma venda de estação de recarga para um ônibus. Para atender um ônibus.
E aí vocês vão se assustar porque é muito alto. Então é capacidade de dinheiro no bolso de vocês. Comissão para vocês. Então prestem bem atenção. Eu tenho leis que dizem que até 2040 eu tenho que eliminar 100% dos veículos de ônibus, frotas coletivas com consumo de combustível fóssil. Ok? Eu posso ter só ônibus de dois tipos, então. Biodiesel 100%, que não funciona, porque o biodiesel ele não é bom para isso. Ele se degrada. Hoje, com um aditivo de 30%, se eu não me engano, ou 20% no diesel, de biodiesel, ele começa a se deteriorar, estraga os motores. Ou, né, etanol. Só que eu não tenho capacidade produtiva de etanol para tudo isso. Então, não dá. Então, acho que tem proposta de lei aqui também de 2017. Olha lá, ó, proibição gradual. Projeto propõe proibir a venda de veículos novos movidos a gasolina ou diesel a partir de 2030. Além disso, a circulação desse veículo ficaria proibida. Proibida. Não é nem comprar, é proibida. A partir de 2040. Então, vai ter muito, pessoal. Eu digo para vocês, vai ter muita oficina fazendo transição de veículo a combustão para veículo elétrico. Inclusive, a VEG vende esse kit, tá? O kit de motor elétrico com o inversor ali para fazer a conversão. Então, assim, nós estamos caminhando para um cenário que vocês ou vendem agora ou vão ser engolidos por um mercado de outra pessoa. Essa é a mensagem que eu quero mostrar para vocês. Ou a gente inicia agora e ganha dinheiro agora, fica reconhecido agora, ou a gente vai se afogar nesse mar azul, porque hoje é um mar azul. Beleza? Então, deixa eu só passar agora aqui, porque agora eu vou iniciar uma explicação para vocês, que agora vem o momento professor aqui. Eu vou explicar um pouquinho da funcionalidade, o que que é a estação de recarga, como que ela funciona. Então, pessoal, eu queria que vocês entendessem aqui uma diferença fundamental, e vocês precisam saber disso. Não dá para ignorar isso. O que que eu quero que vocês saibam? Primeira coisa, vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, fazendo um pontilhado, tem um gráfico dizendo corrente contínua, ok? É uma linha reta. E do outro lado, eu tenho um gráfico que é corrente alternada. Para vocês entenderem aonde que eu tenho corrente contínua e onde que eu tenho corrente alternada e por que que isso é importante. Pilhas, componentes eletrônicos, telefone celular, baterias, notebook, televisão, todos os eletrônicos que a gente trabalha, todos, sem exceção, que tem eletrônica embutida, é corrente contínua. Ou seja, eu não tenho oscilação, tá, pessoal? Eu não tenho essa oscilação. É como se eu tivesse uma injeção de energia que pulsa. Só que ela pulsa muito rápido. É muito rápido que é imperceptível. Por exemplo, as nossas lâmpadas incandescentes no passado, você já deve ter visto, quando falta energia, quem morou no interior, ou quem já viu ficar meia fase a luz de casa, né? Que caiu uma fase, a lâmpada começava, tu via ela piscando, aquela lâmpada amarela antiga que a gente tinha, a gente via ela piscando. Ou, por exemplo, até muito mais simples, se vocês pegarem o telefone de vocês e mirar ele numa lâmpada incandescente e filmar, vocês vão ver que fica passando um listrado, uma zebra na tela do telefone quando está filmando uma tela. Por que isso? Porque o telefone, ele filma numa frequência mais baixa e aí ele capta essa oscilação. Para vocês entenderem de uma forma fácil, o nosso olho, quando ele pisca, ele tem uma velocidade de piscar, que se chama frame por segundo. A gente não captura a imagem de forma contínua. Ela é processada, só que são várias imagens que são processadas que vai gerando movimento. E eu consigo ver esse movimento fluido, que eu consigo processar várias imagens no meu olho. É cerca de 60 frames por segundo que eu consigo processar. Então, todo mundo consegue processar cerca de 60 frames por segundo para não ver a imagem picotada. E a mesma coisa vale para a luz, a lâmpada. A lâmpada, ela projeta 60 frames por segundo e a gente não vê ela piscar, porque ela está na corrente alternada. Agora, os equipamentos que estão na corrente contínua, por que que eles estão na corrente contínua? Porque eles não podem ter essa oscilação de 60 frames por segundo. Quando eu divido 60 por 1, opa, 1 dividido por 60, eu tenho 0,016 segundos. Isso aqui dá 16 milissegundos. 16 milissegundos.
Ou 166 milissegundos, na verdade, perdão. 166 milissegundos. Então, o que é isso, pessoal? O que eu quero chegar em toda essa explicação? Que bateria de veículo utiliza corrente contínua. Bateria, pilha, utiliza corrente contínua. Já a nossa rede, que circula nos nossos postes, é corrente alternada. Pô, então como é que eu faço para carregar o meu veículo? Isso tem que estar incrustado na cabeça de todo mundo. Sempre, sempre. Como que eu faço? Vamos ver se alguém no chat aqui sabe. Vamos ver se alguém no chat aqui está ligado. Alguém no chat me diz como que eu carrego um veículo elétrico se a minha rede é corrente alternada e o carro é corrente contínua. Eu posso ligar a rede do meu carro? Sim ou não? O que vocês acham? Posso ligar sim ou não? 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 Então, deixa eu puxar uma caixinha de texto aqui, ó. Opa, peraí. Deixa eu puxar a caixinha de texto. Beleza, todo mundo acha que não, precisa de imob para isso. Beleza. Bom, tem respostas certas, tem respostas erradas, tá? Tem respostas meia certas. Pessoal, para vocês entenderem aqui de fato se dá ou não dá. Deixa eu deixar bonitinho isso aqui. Para vocês entenderem se dá ou não dá. Precisa exatamente aqui, ó, a primeira coisa, Velton, precisa de um conversor perfeito, perfeito. Aonde que está esse conversor? Tá aqui, ó. Opa, essa flecha aqui não vai dar, tem que ser para baixo. Opa, essa aqui também não. Aqui, ó. Onde que está o conversor, pessoal? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse conversor CACC, CACC. O que ele faz e onde que ele está? Ele converte energia de CA para CC. É quase um inversor. Responderam um inversor aqui, é quase um inversor. O Alexandre Rossi respondeu VMOB. Perfeito, precisa de VMOB. Perfeito, precisa de VMOB. Agora vamos lá entender isso aqui, pessoal, porque isso aqui é passo fundamental na hora que vocês forem conversar com o cliente sobre estação de recarga e vocês precisam saber, pelo menos saber na cabeça de vocês, para conversar, para ter repertório, para conversar com o cliente. O conversor CACC ele pode estar tanto no veículo, então deixa eu pegar aqui, tanto no veículo aqui, ó, no veículo aqui, estou rabiscando aqui o veículo, quanto na estação de recarga. Ele pode estar nos dois. Só que vamos lá. O que muda uma estação de recarga lenta para uma rápida? É o conversor CACC. E uma estação de recarga lenta, eu não tenho conversor CACC. E numa estação de recarga rápida, eu tenho conversor CACC, ok? Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todos os veículos elétricos, todos têm dentro dele um conversor CACC. Essa caixinha preta aqui, ó. Essa caixinha preta no meio da tela. E por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque quando o veículo ele tem um conversor CACC dentro dele, eu posso tanto carregar ele com uma estação de recarga que não tem conversor, que é a estação lenta, quanto eu posso conectar ele numa estação de recarga, que é a rápida, que tem um conversor CACC dentro dela. E por que isso é importante, pessoal? Por que é importante a gente saber falar disso com o cliente? Porque é o seguinte, se o cliente me falar para mim, Estevão, eu quero comprar uma estação de recarga desse modelinho que está aqui no canto, que eu estou rabiscando aqui, que é uma lenta, eu quero comprar uma de 23 para carregar mais rápido o meu carro. Aí vocês vão lá na tabela do carro, que daí eu já fiz uma pergunta aqui para o ChatGPT e perguntei para ele qual que era a potência de carregamento de um BYD Dolphin, usando uma estação de recarga CA, aqui AC, ó, tá vendo? AC. E ele me disse que é 6,6 kW a potência de carregamento, a velocidade, a potência que ele consegue injetar no carro. Por que eu fiz essa pergunta, pessoal? Por quê? Porque isso aqui determina a potência do conversor CACC do veículo que ele tem de converter energia CC em energia CA em energia CC. Ou seja, pegar a energia que está aqui no poste, passar pelo conversor e passar do conversor para o carro. Aqui, ó. Ou seja,
Se eu botar uma estação de 6, resolve. Se eu botar uma de 10, eu estou botando dinheiro fora. Se eu botar uma de 23, eu estou botando dinheiro fora. Porque o conversor é de 6. Então, o conversor delimitou qual que é a potência. E aí eu volto no chat GPT e eu olho aqui para o chat GPT, ele está me dizendo que ele vai ter 6,6 quilowatts de potência. Porém, se eu utilizar uma estação CA, uma CC, na verdade, né, uma de corrente contínua, esse mesmo carro consegue carregar 60 quilowatts. Porque daí o que vai acontecer, pessoal? Ele está me dizendo que um carro, posso burlar esse conversor, posso burlar ele e injetar direto com essa estação. E qual que é a diferença dessa estação? Esse conversor está dentro dela, só que ele tem uma potência muito maior. Porque no carro eu tenho limitação de espaço. E no carro, tendo limitação de espaço, eu não consigo colocar um conversor muito potente. E aí agrega custo também. A montadora precisa fazer um veículo barato, não pode encarecer. Então ela bota um conversor CACC pequeno, de baixa potência. E ele vai ter no máximo 6,6 kW no BYD Dolph, que é o exemplo. 6,6 kW de potência no BYD Dolph. E se eu colocar uma estação CC, eu consigo botar 60 kW. Só que daí tem um detalhe. E isso é fundamental. A potência de bateria do BYD Dolphin de armazenamento é 44 quilowatts. Ou seja, vamos fazer um cálculo aqui, pessoal, mostrar para vocês na prática. Se o carro tem 44,9 quilowatts de bateria armazenada, imagina que isso é o tanque de combustível do carro. Eu tenho um tanque de combustível de 50 litros, 60 litros. Então, os 44,9 quilowatts é o tanque de combustível que vai de energia, né, no carro. 44,9. Se eu for carregar ele numa estação de 6,6, que é o máximo que ele aguenta em corrente alternada, eu divido por 6,6. E eu vou ter mais ou menos 6 horas, quase 7, para carregar o carro. Demora, né? Mas, para quem está em casa, para quem está no condomínio, para quem é um hotel, por exemplo, não tem problema nenhum. Eu boto no hotel, o cliente vai estar dormindo, carrega o carro. 6 horas, 7 horas, o cara carrega o carro. Em casa, bota em casa, 7 horas o cara carrega o carro. Então vocês não precisam queimar cartucho e vender uma estação megalomaníaca gigante para o cara. Vende uma estação forte que ele vai aguentar. E aí é importante vir aqui no chat GPT, ou pelo menos, eu vou simplificar a vida de vocês. Pelo menos pergunta para o cliente qual que é o carro dele. Se for cliente para carregar o próprio carro, pergunta qual que é o carro dele. E traz a informação para nós. Que daí a gente ajuda vocês a dimensionar qual que é a estação de recarga correta. Agora, se o cara quer colocar no estabelecimento comercial, aí ele tem algumas opções. Eu posso botar uma estação pequena, se for só para chamarisco, para atrair a atenção do público, e aí é papel de vocês, como comercial, saber conversar sobre isso. E como que conversa sobre isso? Pô, cheguei lá no cliente, eu virei consultor energia agora. Cheguei lá no meu cliente, estou no mercado. Ô, pessoal, vocês querem comprar uma estação de recarga para botar aqui, para chamar público para cá? O cara do mercado fala, quero, vamos comprar. Essa é uma opção. Vocês vão vender uma estação pequena para ele, porque ele está querendo só atrair público. Ele só quer atrair o público para comprar, para quando estiver lá carregando o carro. Agora, vocês querem trazer um modelo de negócio para o cara do mercado. O que vocês vão ofertar para o cara do mercado? Uma estação de recarga maior, porque vocês têm que estar com isso na cabeça. Consegue Oi? espelhar ali no catálogo qual oferecer que você está falando, qual oferecer para atrair Consigo. público e tudo mais? Perfeito. Vou trazer aqui, ó. Então, aqui, ó. O que vocês têm que trazer? São essas estações aqui, ó. Então, se vocês estão no negócio com um cliente e vocês querem oferecer para ele um chamarisco, né? Um anzol, uma isca, para que o cliente vá no mercado, no estabelecimento deles, para carregar o veículo e também fazer compras, vocês vão vender uma estação menor. Vocês não vão gastar chumbo, a não ser que o cara queira. Agora, se vocês estão lá para ofertar para esse cliente e surgiu uma conversa que ele quer ganhar dinheiro com isso,
E é possível, e cabe vocês, consultores, a trazer essa pulga atrás da orelha do cliente de vocês. Vocês têm que falar, cara, mas vem aqui, tu sabia que é possível tu ganhar dinheiro com estação de recarga e atrair o público para o teu mercado? E aí tu fala para ele, cara, só que daí o buraco é um pouco mais embaixo, porque daí tu vai ter que investir. Por que que tu vai ter que investir? Porque vamos pensar com a cabeça de investidor aqui, pessoal. Se eu tenho uma vaga de carro, uma vaga lá no meu mercado, e eu boto uma estação lenta e eu estou vendendo energia, eu estou vendendo a energia que vai entrar no carro, se eu injetar pouca energia, eu ganho menos dinheiro. Vamos pensar na bomba do veículo lá, quando a gente vai no posto. A gente carrega 50 litros, rapidinho, né? E aí a gente sai e já entra outro carro atrás, né? A mesma coisa tem que acontecer com a estação de recarga. Tem que ser uma estação rápida para injetar rápido, porque ela injetando rápido, eu ganho mais dinheiro. Porque daí o cara ficou meia hora no meu mercado, uma hora, eu injetei 60 quilowatts. Aí tu pega e faz o cálculo com o cara. Poxa, cara, quanto que tu vai vender o quilowatt? O teu quilowatt, tu compra ele, a tua energia, custa 50 centavos, certo? Custa 50 centavos. Eu vou vender a 2,50 o carregamento. Se eu injetar 2,50, 60 quilowatts, dentro de uma hora, são R$ 150 por hora que esse cliente ganha. O mercado fica aberto 10 horas no dia. Aí sabe o que acontece? Os Uber vão lá no mercado para carregar o veículo, que é o caso que a Tiara comentou no começo. Porque ela vai no mercado, no Big Lar aqui, tem uma estação dessas rápidas, toda vez que ela está lá, ela não consegue usar, porque está cheio, sempre cheio, sempre cheio. O Uber não tem essa velocidade em nenhum outro lugar, porque são poucos os lugares que estão tendo estação de recarga rápida, pessoal. Então vocês têm que chegar e oferecer como modelo de negócio, falar para os clientes de vocês. Vocês compram essa estação de recarga, botam no estabelecimento de vocês e vocês vão ganhar dinheiro parado. É quase que uma receita passiva. Não tem que mexer em nada. Instalou e está pronto. E começa a injetar. E aí eu vou explicar para vocês os pormenores, porque essa live aqui, pessoal, a gente vai precisar de 2 lives, tá? A gente vai ter que fazer 2 lives, porque senão vai alongar demais. Eu achei que esse tema ia ser rápido, mas vai precisar de 2. Vocês estão comigo? Vocês querem a segunda? Comentem aí quem quer a segunda. Quem quiser a segunda, comenta aí. Certeza. Já está marcado, Estevam. Já. Quarta-feira que vem um compromisso, 20 horas. Estamos aqui. Temos que fazer, Ó, porque eu quero Tem mais de 80 destrinchar. pessoas na sala aí e eu acredito que todas estão muito interessadas aí, cara. Tenho certeza. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte de venda. Eu quero mostrar como vocês abordar o cliente. E depois eu quero mostrar como vender o equipamento tecnicamente, porque eu não consigo fazer as duas juntas hoje, senão nós vamos comer todo o tempo. Mas vamos lá. Voltando aqui para o nosso negócio. Vocês têm que estar com o radar ligadinho, pessoal, ligadinho, para entender o quê? Que tem muito jeito de vender estação de recarga. Então, eu estou falando de 2 jeitos para um mercado. Agora, vamos pensar o seguinte: quem mora em condomínio, de prédio ou residencial, pode colocar estação de recarga? Pode. Estação de recarga própria. Vai botar qual? Vai botar pequena. Agora, deixa eu trazer um outro modelo de negócio. Se vocês conhecem alguém que está com dinheiro, alguém que tem posto de combustível, e aí eu vou responder até uma outra pergunta da menina aqui, acho que foi a menina que fez a pergunta aqui, perguntou se poderia colocar em ônibus. Ah, não, foi o Carlos Alberto. O maior obstáculo no imposto de combustível que estou percebendo é o modelo tributário, que impede o proprietário de investir. Ok, mas perguntaram aqui se dava para colocar no posto, né? A Júlia Ribeiro, achei aqui. Júlia Ribeiro perguntou se dava para colocar no posto de gasolina. Dá para colocar no posto de gasolina. Inclusive, é uma receita adicional para o posto. Porque o posto que não se atualizar e não colocar a estação de recarga vai perder faturamento daqui até 2030, como a gente está vendo, né? Porque a gente acabou de ver no início da live que vai ter lei. Não vai poder vender mais carro. Então, o posto vai perder faturamento. E o posto não quer perder faturamento. Então, eles são, de fato, os mais suscetíveis a comprar uma estação de recarga dessas rápidas. Porque ele precisa vender muita energia no menor período de tempo possível. E eu já tenho modelos de negócio, pessoal, e aí vocês têm que pensar nisso, porque vocês não podem ficar só na cabeça de vender para quem já tem negócio, para quem já tem uma loja, para quem já tem um mercado. Vocês têm que pensar que tem gente com dinheiro por aí e que não sabe que dá para ganhar dinheiro, uma receita passiva, é uma receita praticamente passiva, com estação de recarga. O cara monta um eletroposto.
O cara vai lá e monta uma conveniência, coloca uma padariazinha, coloca um lugar para vender, lavar roupa. Essas self-service lá que tu vai lá e lava a roupa, né? O cara, nesse meio período que ele foi lavar a roupa, que ele foi tomar um café, o carro dele carregou 100% em 30 minutos, que é o tempo de lavar uma roupa, pessoal. E cada vez mais isso é realidade na nossa vida, nos grandes centros, principalmente. Eu já vejo muitas pessoas em São Paulo que lavam roupa só em lavanderia. Aqui em Cuiabá mesmo já tem um monte dessas lavanderias. Por que não fazer uma lavanderia com um eletroposto do lado? Com duas, três estações de recarga rápida? Pensem, pessoal, pensem em quem vocês conhecem que poderia investir e trazer esses negócios. Falei do comercial, mas também vou falar, falei do residencial, mas também vou falar do comercial agora, que é nicho de verdade de ataque comercial. Vocês sabiam que já existem modelos de aluguel de veículo elétrico onde as pessoas colocam estação de recarga, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, a Localiza está colocando veículo elétrico. Ela vai lá e coloca também eletroposto, porque ela sabe que se ela não fizer infraestrutura, ninguém vai alugar carro elétrico. As pessoas não vão querer alugar carro elétrico. E o que ela faz? Para ser diferencial, para ser diferente, coloca a estação de recarga dela própria e quem compra, quem aluga o veículo dela, pode abastecer de graça. Ou ela vai embutir no aluguel do veículo. Eu já tenho empresas fazendo isso, inclusive aqui no Mato Grosso. Se no Mato Grosso, que demora um pouco mais a vir essas ideias, essas tecnologias, porque nós estamos longe dos grandes centros, imagina o que não está rolando em São Paulo, Florianópolis, aqui, o Alexandre que está em Floripa ali, está em Florianópolis, está em Santa Catarina, está na BR-101, que tem posto Sim, que tem posto Grau, né? Então a gente tem que, pessoal, atuar, a gente tem que atacar, a gente tem que ir levar a opção para os clientes. Tem que mostrar para eles o modelo de negócio e mostrar que dá para ganhar dinheiro com isso. Beleza? Vamos lá. Hotel. Eu preciso colocar a estação de recarga em hotel, pessoal. Porque se eu não for. Quantos hotéis tem na cidade de cada um de vocês aí? 10, 15, 20, 30, depende de onde vocês moram. O Alexandre lá em Floripa deve ter uns 300 hotéis perto dele. Então, todos os hotéis, anotem o que eu estou falando, todos os hotéis que não colocarem estação de recarga nos próximos anos estarão desatualizados e vão deixar de receber hóspede, porque quem alugar carro não Localiza vai alugar carro elétrico, vai estar numa viagem de trabalho, então vai querer carregar o carro à noite quando estiver dormindo. Quem tiver a passeio vai estar com o carro elétrico e vai querer carregar o carro à noite. Então, bora, pessoal, pega o telefonezinho aqui, ó, lista de hotel e liga. E liga para o gerente. E eu vou contar uma coisa que eu fiz para vocês aqui no passado, para vender minhas primeiras estações de recarga. Eu liguei para o hotel, como se eu quisesse fazer hospedagem no hotel. Quando o pessoal do hotel atendeu, fiz todo o processo. Quando eu cheguei no final, eu falei: tem estação de recarga? Aí o pessoal: ah, não tem. Eu falei: pá, então não vou poder ficar no hotel. Deixei passar uma semana e mandei um funcionário meu ligar. Não, ei, bora comprar a estação de recarga? O mesmo atendente que atendeu, que viu isso, o mesmo, ele falou: putz, semana passada eu tive uma demanda, vou falar com o meu gerente. E aí tu tá ligando de um outro telefone, lógico, tá ligando de um outro telefone para falar com esse hotel e falar para ele: cara, bora botar a estação de recarga aí? E ele falar: bora, já perdi uma hospedagem. Se eu tivesse uma estação de recarga, eu não tinha perdido essa hospedagem. E aí, pessoal, tem alguns pontos que agora eu vou começar a entrar, porque eu preciso que vocês olhem as oportunidades. Abram a mente, tira a viseira aqui do cavalo, aquele cavalo de carreira que andava aqui, ó. Vamos abrir, vamos abrir. Agora vocês são um fazão aí, vocês são aqueles cavalos ingleses lá, aqueles que puxa peso, aqueles fortes lá. Vocês vão puxar peso, vocês vão vender estação de recarga com força. Então, pessoal, estação de recarga, vocês têm que olhar para o modelo de negócio. Aonde que dá para participar, saber com quem tem que falar, participar dos eventos de mobilidade. E tem um outro nicho que eu falei para vocês, e eu já estava me esquecendo, mas retomei aqui, é usar as frotas de ônibus. Pessoal, quem tem as concessões está sendo obrigado a colocar carregador. Em São Paulo. Em São Paulo, quantos ônibus rodam em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, nas capitais?
nas grandes cidades que tem mais de 100 mil habitantes, quantos ônibus rodam? E esses ônibus vai tudo para a eletrificação. Tudo vai para a eletrificação. Se todos esses ônibus vão para a eletrificação, dá uma olhada quanto custa uma estação de recarga para carregar um veículo, um ônibus. Dá uma olhada aí, pessoal. Meio Isso milhão. aqui é comissão. Isso aqui é comissão, tá, pessoal? E, inclusive, eu tenho uma hoje que ela custa R$ 1 milhão. Ela custa R$ 1 milhão. Então, pensem na comissão, galera, de vender isso aqui. Olha que bacana. É um produto que vai vender tanto quanto o solar. Só para vocês terem uma ideia. Eu mostrei para vocês um Estevão, slide. Vou só falar. para não cortar tua linha de raciocínio, mas você falou muito bem, mas você não falou que, além do carregador, vai criar uma demanda que pode ser o solar. Porque o cara vai querer, quanto mais. Ele está pensando em dinheiro, em lucro. Então, quanto mais baixo Perfeito. ele pagar o quilowatts, melhor. Então, ele já vai querer o solar Perfeito. junto. Perfeito. É o mesmo raciocínio de quem coloca solar em casa e depois instala ar-condicionado para gastar mais. Steve, Então, aqui, se eu vou Estevão, colocar. Oi? Josiel, posso colaborar? É Christian Claro. aqui de São Paulo, tudo bem? Eu essa semana comecei uma conversa com uma montadora e com um banco sobre esse tema da eletrificação das garagens de ônibus aqui em São Paulo. E aí a Perfeito. preocupação não é só com o carregamento, porque aqui, não deve ser só aqui, mas aqui é uma crise constante da queda de energia. Então, Perfeito. eu evoluí numa conversa com eles, e eu vou estar fazendo a entrada disso na energia um pouquinho mais para frente. A gente precisa ter os carregadores, mas precisa ter energia acumulada, armazenada. Então, não, para o tema dos ônibus, não vai ser só carregamento. O BES Exatamente. vai fazer um papel fundamental, porque Perfeito. como é que é feito o pagamento das prefeituras para as empresas de ônibus? O ônibus tem que rodar, tem que estar na rua. Se ele não estiver na rua, não é feito o pagamento. E aí, isso que ele estava colocando para mim. Então, assim, eu tenho os carregadores, mas acaba energia e fica lá, como ficou em São Paulo aqui alguns dias, alguns lugares, nessa última ventania que teve. Então, o tema carregador, é, é, os postos de recarga, vai estar diretamente ligado a armazenar energia para a hora que os ônibus precisarem carregar, ter a certeza de ter energia no momento que não tem Perfeito. energia da concessionária, Perfeito. tá? Então, Perfeito. um pouquinho do que eu estou começando a conversar, então não é só o sistema de carregamento, e sim também armazenamento. Pô, Só para vocês terem uma ideia, uma estação de 240 quilowatts, ela vai consumir 240 quilowatts por hora. Se eu tiver um ônibus espetado lá por 8 horas, são 2 mega de energia consumido dentro das 8 horas. Ou seja, eu preciso de um banco de bateria de 2 mega. Um banco de bateria de 2 mega vai dar aí os seus 4, 5 milhões facilmente, facilmente, instalado, tá, pessoal? Isso é comissão. Isso é comissão. começando a Eu ficar estou mais vendendo uma animado. estação de Começando a ficar recarga. mais animado. É uma estação de recarga que vocês vendem por 500 e uma bateria de 5 milhões. 5 milhões e meio, pessoal, no pedido. Barbada, barbada. E olha, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Na VEG, lembra do slide que eu trouxe lá no começo? A VEG disse que, e a VEG acerta nas projeções, tá? Porque na VEG, ela em 2002, 2004, se eu não me engano, meados de 2002, ali 4, a VEG fez uma projeção que em 2020, ela fez um estudo que em 2020 ela ia faturar 20 bilhões. Imagina, pessoal, uma empresa que faturava 2, 3 bi, fazendo uma projeção que em 2020 ela ia faturar 20 bilhões. Sabe quanto que a VEG faturou 20 bilhões? Quando que ela faturou 20 bilhões? Em 2021, passados 6 meses da previsão que eles tinham dado. Eles erraram por 6 meses uma projeção de quase 20 anos. Então é a mesma coisa que hoje eu falar. Hoje a VEG fatura 40 bi. Em 2040 a VEG vai faturar 50, 60 bi. Então a VEG ela estuda o mercado e acerta nas projeções. E o que a VEG está dizendo? Que o mercado solar de infraestrutura ele vai reduzir de fato, ele vai ser um mercado mais enxuto, vai ficar só os bons players no mercado, mas ele vai gradualmente ser substituído em valor pelo consumo de estação de recarga. Ou seja, nós vamos vender tanta estação de recarga que nós vamos bater o mesmo número que o solar batia anos atrás.
né? Então, só para vocês terem uma ideia, o solar da WEG chegou a faturar 5 bi em um ano. 5 bi em um ano. Imagina 5 bi de estação de recarga em um ano. Só que é um mercado muito mais técnico. É um mercado muito mais complexo, porque eu estou vendendo estação de recarga que carrega veículo. E aí eu já vou puxar um gancho aqui para a live da próxima semana, porque se estragar o carro, de quem é a culpa? Se o carro pegar fogo, como que a gente alega garantia ou não garantia? Quem que vai estar instalando a estação de recarga? Um gancho de vendas aqui para vocês já começarem a matutar na mente de vocês que vocês vão encontrar. Quando vocês chegarem para vender uma estação de recarga, vai ter alguém com uma estação de recarga na metade do preço da nossa. Na metade. Não é brincadeira, na metade. Como que a gente vai argumentar de um cara comprar uma estação da WEG pelo dobro do preço de uma chinesa porcaria? Só tem um jeito, qualidade, Garantia. valor, garantia. É eu dizer para esse cliente que a Energy, que é um 5 estrelas da WEG, que é um parceiro que vai conseguir atestar a garantia pela WEG. E se der problema no carro, a WEG vai estar lá para falar, não, foi instalado certinho, assim, assim, assado, vai fazer um laudo. Porque o cara o cara do mercado, o cara do hotel, que está com a estação de recarga, que deu problema no veículo, pense, o veículo custa 100 mil, 150 mil, 200 mil, ele não vai querer assumir essa bronca. Então, ele tem que saber, antes dele colocar a estação de recarga, que ele tem que colocar uma estação boa. E ele tem que colocar a estação que mais tiver homologação possível. Porque se eu colocar uma estação de recarga que não tem homologação, por exemplo, de várias montadoras, eu restringo o meu público. Porque todo mundo que vai carregar o veículo, e em sã consciência, lembra de olhar se aquela estação de recarga é homologada pela montadora do veículo dele ou não. Porque senão ele pode correr o risco de perder a garantia do veículo dele. E é assim, para o cara perder a garantia do veículo. E a WEG é a que mais tem homologação, isso eu posso bater o martelo para vocês. Vocês não vão achar outra no mercado com mais homologação. Porsche, BYD, GWM, inclusive a própria Chevrolet usa a estação de recarga WEG como item original do veículo. Eu tenho Volvo, que parceira WEG, que bota a estação de recarga WEG nos veículos deles. Olha, pessoal, é uma gama de estação de recarga. Só dá uma olhadinha aqui no Ô, chat, vou ô, olhar umas perguntinhas ô, no chat. Estevão, Pode falar, José. Estevão, eu tenho uma sugestão aqui, porque vem muitas perguntas, algumas perguntas técnicas, outras mais Vou simples. anotar, vou anotar. Mas, então, eu vou fazer uma sugestão para todos os consultores, tá? Vamos fazer o seguinte, lá no grupo de consultores, teleportem essa pergunta aí, mandem essa pergunta lá no grupo. Eu vou compilar todas elas e junto com a equipe de marketing da Energia, a gente vai fazer um manual da pergunta e resposta, ok? Porque aí a gente consegue fazer uma resposta com mais clareza, mais fácil, mais acesso. Porque aqui já deu, né, 9 horas, já está acabando o tempo aí do Estevam, né? A gente já tem aí Não, marcado para a tranquilo. próxima semana outra pergunta e a gente já traz esse manual aí com todas as respostas, todas as perguntas que vocês têm do negócio. Por quê? Aí a gente vai ficar mais profissional, a gente vai ter o material para estudar e também compartilhar com os consultores novos que vão vir e tal, todo esse Perfeito, material aí, com as perguntas e perfeito, respostas, beleza? perfeito, perfeito. Eu já até salvei elas aqui, as que estavam no chat aqui, eu já botei aqui no arquivo, tá? Já vou salvar ele aqui também. Porque daí eu E ajudo vocês também a criar as respostas. Algumas a gente manda um áudio explicando também, lança no grupo. Mas, pessoal, hoje, essa live aqui, eu quero que essa live seja a chama, o foguinho dentro de vocês para falar assim, cara, esse negócio é top, esse negócio é bom. E de fato é muito bom. Estevão, estão São. perguntando se a gente pode vender fora do Brasil. A gente já, não sei se o Johnny está na sala aqui, mas a gente tem um consultor que já vendeu para um shopping no Paraguai e a gente instalou. Top, top. Se o Agora Johnny estiver não aqui na temos sala, fronteira. foi ele que vendeu. Olha lá, ó, mando lá. Olha lá, ele está aí na sala. Instalamos lá no shopping no Paraguai. Ó, Oi, não, Estevam. instalou lá, e Tiara, eu só falando aqui, eu não fui, a venda não foi minha não, tá? Eu sempre, quando eu vou lá, eu faço uma foto e mando no grupo, mas a venda não foi minha não. Foi do outro consultor, verdade, o consultor de Toledo ali, verdade. É que você sempre manda foto quando você chega no Pessoal, Paraguai. eu faço questão de explicar todas essas dúvidas aqui para vocês. Eu vou fazer isso. A gente faz na próxima live. A gente pode deixar anotado depois as respostas. Vamos fazer na próxima live.
Isso aqui, pessoal, por que que eu estou trazendo essa live aqui? Porque agora é para vocês verem que dá para ganhar dinheiro, para vocês verem que o negócio é excelente. Inclusive aqui, ó, a gente tem tabela, a Energy já tem um material com a tabela dos veículos, quanto que consome, qual potência que dá para usar em cada carregador, cada veículo. Então, assim, já temos material. Olha só a lista de veículos aqui. E todos esses que estão na lista, só vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Todos esses que estão na lista aqui, ó, Audi, BMW, Chery, Chevrolet, Jack Motor, Jaguar, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Tesla, BMW, o Mini Cooper, Land Rover, Toyota, Volvo, tudo homologado pela WEG. Tudo homologado pela WEG. E na próxima live eu vou mostrar para vocês cada uma das estações de recarga, qual que é a lenta, qual que é a rápida, qual que é a ultra rápida. Eu vou mostrar o passo a passo delas, vou mostrar o aplicativo, vou mostrar o sistema de gerenciamento para condomínio, para o cara conseguir fazer rateio. Então, quem que está consumindo, onde que está consumindo, para ele conseguir botar no condomínio do cara. O que que vai num sistema de ligação desses? Todo esse sistema que está aparecendo aqui na tela, todo esse sistema é escopo Energy, escopo que vocês vão ganhar comissão em cima, benefícios, como ela opera, os hubs de recarga, como é que funcionam, né? Os sistemas que a gente pode vender, inclusive existem sistemas de recorrência, onde existe uma recorrência dos valores para comissionamento, tudo online, aplicativo WEG, pagamento via cartão de crédito, Pix, locais onde a gente já tem instalado estação WEG, All Grau aqui que eu comentei, Alegrou, Farroupilha, o Fazendeiro, tudo posto de beira de estrada, pessoal. Tudo posto de beira de estrada, hotel, enfim, tem muita coisa, tem muita coisa. Vocês assim, ó, vocês vão explodir a mente de vocês. Só que, pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. O bom vendedor não é aquele que vende o que pedem. Esse é um tirador de pedido. O bom vendedor, ele olha a oportunidade e fala assim: cara, esse cara tá comprando estação de recarga, mas o transformador dele não vai aguentar. Vamos botar um transformador. Esse cara não vai aguentar, ele vai ter que botar um BES. Esse cara aqui não vai aguentar, a rede dele precisa de uma proteção, senão vai queimar a estação de recarga. Vamos vender uma wallbox para esse cara na instalação. Então tem que estar com o radar muito ligado, pessoal, muito ligado. E eu digo isso porque a WEG tem muito produto e todos os dias eu tento vender todos os produtos da WEG, eu tenho que ofertar todos os produtos da WEG. E vocês não podem escolher um produto como, esse aqui é o meu produto. Não, vocês têm que pegar todos os produtos e falar, eu vendo todos os produtos. Eu sei vender todos, eu vou vender todos porque eu sou bom, porque eu consigo ofertar todos, porque eu tenho a Energy, porque eu tenho a WEG do meu lado. A Energy, vocês viram que é a WEG, terceira maior empresa do Brasil, no mundo inteiro, fábricas espalhadas pelo mundo inteiro. Tenho orgulho aqui de usar o WEG aqui. E a Energy, que é o time que vocês estão inseridos, é o nosso maior integrador do Brasil. É o nosso top integrador do Brasil. Como diria o pessoal antigo, tratado a pão de ló. Vocês estão com o parceiro WEG. Então vocês têm que focar, pessoal. Vocês têm que saber que vocês estão num negócio de verdade. Num negócio que dá resultado. Beleza? Oi, e o melhor, a gente consultou hoje, você tem estoque, né, cara? Nós fizemos uma reunião lá, você consultou online lá e tem estoque. Tem estoque. Temos estoque. Ali o Márcio vai trazer um baita negócio, vai sair umas 12 estações lá, né, Márcio? Pô, vamos botar pelo Brasil todo. Toda a estação que o Márcio estava trazendo lá para nós, coisa linda, coisa sensacional. E, pessoal, eu sou tão suspeito a falar porque eu estou procurando já um local, eu estou abrindo para você, estou procurando um local onde eu vou botar o meu eletroposto. Aquilo que eu falei para vocês, o que eu vou fazer lá? Eu vou fazer um local com uma cafeteria dentro, com lavanderia, com estação de recarga rápida, pelo menos umas 4 ou 5. Vou colocar um solar em cima, vou colocar um banco de bateria e vou fazer um negócio onde eu vou vender energia pelas estações de recarga. Porque veja bem, pessoal, não dá para vender energia hoje sem tu ser um comercializador de energia, mas indiretamente dá. Eu posso vender para os carros. Então, fica aí o modelo de negócio que a gente consegue, de fato, fazer um baita do negócio. Não, ô Elivelto, não vou perder a praticamente não. Ô, Estevão, Pega o negócio aí principal. você compra tudo por mim, viu?
Mas o Estevam, Praticamente deixa eu é te falar um um negócio. showroom ali, é um showroom da Energy Veg aí, pô. Você Vai ser descreveu o showroom. Vamos fazer um showroom disso daí, pessoal. Porque assim, ó, isso aqui, o meu negócio principal de fato é trabalhar com a representação comercial. A gente atua aí, vende bastante. Diga-se de passagem, pessoal, vendo pra caramba, vendo pra caramba. Veg é fácil de vender, vendo muito, fico feliz com isso. Mas a estação de recarga é um passivo, pessoal. Eu boto lá e deixo aquilo lá vendendo, gerando energia solar, botando na minha bateria e da bateria botando para venda, né? Porque eu preciso da bateria. Veja bem, pessoal, é necessária a bateria, porque se eu só gerar energia solar e quiser vender, eu não consigo, porque eu não vou conseguir injetar crédito, porque eu não vou ter autorização da Energisa. Eu vou ter que botar um solar grande, a Energisa não vai deixar eu colocar esse solar que eu quero. Então eu vou ter que armazenar na minha bateria, porque eu não vou gerar no solar e consumir, porque vai ter momentos que vai ter gente conectada no meu eletroposto à noite, e à noite eu não tenho sol e não tenho geração. Então, em vez de eu consumir da rede, eu consumo da minha bateria, que eu já armazenei do meu solar. Então, praticamente, depois de uns 4 anos que eu paguei a minha conta, que eu fiz o meu payback, que eu paguei o investimento, eu ganho dinheiro sem fazer nada, sem pagar para ninguém. Só pago o E imposto. isso é muito verdade. Hoje eu visitando uma empresa, e aí dessa eu acabei tentando sair fora do trânsito e entrei dentro de um residencial. Para minha surpresa, Aham. eu me deparei com, dentro desse residencial, com um posto de recarga. Tinha lá 6 pontos de recarga, dentro de um bairro praticamente. E eu perguntei, eu falei, Uhum. vem cá, por que que você colocou um posto de recarga aqui? Ele falou, é simples, não tinha nenhum. Então, gente, né? E aí eu perguntei, mas Cara, e aí? Ele falou, não, a minha demanda hoje eu tenho, ele já usa as baterias. E ele falou, olha, nunca tá vazio. Gente, era um bairro, eu me impressionei, porque é um mercado, como o Estevam falou aqui, que às vezes nós deixamos de atender por nos colocar apenas na demanda de placa solar ou de outros produtos da WEG. E não, é todo isso mesmo. cliente tem potencial e cada cliente tem a sua necessidade, e esse é o nosso objetivo, atender as necessidades dos nossos clientes. Perfeito. Pessoal, eu Maravilha. vou fazer um pedido muito especial para vocês, muito, muito, muito especial aqui, porque nós poderíamos todos aqui estarmos descansando, poderíamos estar em casa, poderíamos estar deitado, olhando TV, tomando uma, né, quarta-feira, assistindo o jogo, e estamos aqui querendo vender mais. Pessoal, o meu pedido é: de nada vai valer essa live hoje se vocês todos não entrarem na live na semana que vem. Porque na semana que vem eu vou ensinar como vocês vendem o produto. Eu ensinei vocês a verem negócios, oportunidades hoje. Mas na semana que vem eu vou ensinar vocês a como se destacar, a como ter argumentação técnica para dizer que o produto é melhor, para conseguir contra-argumentar quando alguém vier com uma estação metade do preço de vocês, e eu tenho argumento para todas essas respostas. É contorno de objeção. Então, na semana que vem, o foco é esse. Hoje vocês entenderam o que que é um carro, o que que tem ali. Vou falar, vou ver as perguntas que surgiram hoje também. Na semana que vem a gente já inicia com essas dúvidas. E aí taca pau. E aí vamos fazer uma live voltada para entender e vender o negócio e as dúvidas técnicas na semana que vem. Beleza? Fechou. Valeu, valeu, Estevam. Muito obrigado aí pela tua participação, sempre top dos top, tá? Então, galera, essa live vai ficar gravada, a gente vai compartilhar a partir de manhã no grupo. Para quem não veio, teu consultor, aquela pessoa que você está recrutando, que não veio, compartilha para ela e já chama ela para a live da semana que vem, beleza? Muito obrigado aí, Ó, só Estevam. deixa eu Obrigado responder a uma todos os pergunta do consultores. Walter aqui antes, Josiel. Não faz Opa, venda claro. direta, tudo via Energia, tudo via parceiro, porque esse equipamento precisa de garantia, tá? E eu não consigo dar garantia se eu vender esse equipamento em separado. E se eu vender ele direto, por conta e risco do cliente, o preço é mais caro, tá? O preço é mais caro, porque a dor de cabeça não vale o risco. Show. E também quero agradecer aqui todos os líderes aí, a Cida, a Itiara que veio aqui, o Alexandre, né, o Johnny, a Dona Mércia. A Dona Mércia acho que não está aqui porque ela está comemorando o aniversário dela ainda, né? Dorinha, A Dorinha, então todo mundo aqui dos líderes, Erivelton tá aí também. Erivelto, então parabéns a todos que estão aqui. Acho que a gente descobriu aí novamente um novo mercado, um novo produto para que a gente possa trazer mais gente para a nossa equipe, aumentar nossas vendas e fazer aí o que a Energy tem de slogan, né? Um mundo de possibilidades. Parabéns aí a todos, muito obrigado, Deus abençoe
e tenham uma excelente semana aí. Até a semana que vem. Beleza, gente? Isso aí, pessoal. Obrigada, Pessoal, um Estevam. abraço, Uma vez. valeu. Um abraço. Valeu, Tchau, tchau. Estevão. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fantástico. Show de bola, show de bola.